Império Turco-Otomano. E aí, cara, o Império Turco-Otomano ele é bem interessante, porque você fica tipo, cara, o que é povo turco, né? Que história é essa? Por que existe a Turquia, que é ali na Anatólia, do lado da Grécia, e existe Turcomenistão, que é lá perto do Cazaquistão e tal, enfim. Poucas pessoas devem ter se perguntado isso, pessoal, mas é uma pergunta genuína. Mas é uma pergunta genuína, e exatamente. Por que isso acontece, né? Os turcos, eles têm uma origem semelhante aos mongóis, né? Eles também eram uma tribo de nômades da estepe, só que eles eram de uma parte mais próxima da... Tipo, do... Ocidental ali, perto do Mar Cáspio. Exato. Também tinha mais pra lá, mas enfim, é porque os mongóis eram meio que os últimos, cara, sabe? Então os turcos, eles... Antes dos mongóis fazerem o que os mongóis fizeram, os turcos fizeram isso. Parece que o Átila Uno, ele era turco, sabe? Etnicamente falando. E aí, eventualmente, os turcos eles se convertem ao Islã por influência dos impérios islâmicos na Pérsia, e eles ficam morando ali no norte da Pérsia, né? Onde é o Cazaquistão e o próprio Turcomenistão hoje. Aí, eventualmente, eles conquistam a Pérsia, eles são uma das várias versões do Império Persa Turca, e aí os turcos, eles saem da Pérsia, eles vão parar Anatólia. Na Anatólia. Eles passam vários anos conquistando um pedaço do Império Bizantino. Tem o Sultanato de Rum, se eu não me engano, e aí colapsa. Que é do avô do cara que fundou Que é do avô o Império Otomano. Que é o avô do tal do Osman, né? Exato. Enfim. E aí o Império Otomano é um reino, é tipo um ducado pequenininho. E, cara, eles só começam a conquistar... começa a conquistar um pedaço do Império Bizantino, aí eles vão conquistando os outros ducados ali. E aí, cara, em 150 anos depois, eles já eram um reinado bem formidável, assim, já era um sultanato grande. Eles tentaram várias vezes fazer um cerco a Constantinopla, mas não conseguiram tomar Constantinopla, né, que era a capital do Império Romano do Oriente, porque Constantinopla tinha muralhas, as melhores muralhas do mundo, assim. Muralha de Teodósio. Exato. Que era tipo muralha com tinham duas muralhas, uma na frente da outra, elas eram muito grandes, muito largas e profundas e tal, então era muito difícil de invadir. Só que os otomanos, eles são os primeiros a usar canhão num cerco, né? Exato. Então eles têm essa grande inovação militar, e aí eles conquistam Constantinopla em 1453, que é o fim definitivo do Império Romano. O cara que ensinou os turcos a usar... Os turcos não desenvolveram a tecnologia do canhão, né? Foi pela contratação de um engenheiro húngaro que tem o mesmo sobrenome do atual presidente da Hungria, né? Que é o Orbán. Então o primeiro canhão, ele é húngaro, mas ele é usado pelos turcos para acabar com o Império Romano. Exato, o que é bem engraçado. É hilário, né? E aí, os turcos já aclamavam esse título antes, mas eles se tornam sucessores do Império Romano Oriental. Constantinopla é dominada em 1453 e o nome da cidade muda e tem uma grande migração turca. Eles tomam a cidade para não perder nunca mais, entendeu? Exato. Por isso que hoje Istambul... você já não tem mais nada de grego na cidade, assim talvez alguma coisa na construção, enfim, da parte antiga. E a cidade de Constantinopla era muito pequenininha comparado com o que Istambul foi ser depois. Exato, você já viu o mapa. E, eles fazem uma mudança total, assim, completa. Só que os turcos, eles vinham da Ásia Central, que é um lugar, a gente já falou do Império Mongol, de tolerância religiosa. Os turcos, os otomanos, eles eram muito tolerantes. Então, eles fizeram várias alianças, mesmo sendo muçulmano, com os cristãos ali dos Balcãs, né? Em momentos eles se aliaram com os bizantinos e depois traíram eles, se aliaram e traíram várias vezes para roubar território. Só que, cara, eles são um império eminentemente tolerante nos primeiros... até o finzinho do império eles são bem tolerantes com cristão, com grego, com armeno, com, cara, basicamente todos os povos que fizeram parte deles, né? Então, isso entra naquela teoria dos mogóis de, quando você tem um lugar com muita instabilidade, as pessoas estão mais propensas a aceitar um invasor não, né? Um conquistador, assim, externo. Porque o Império Otomano fez esse papel de mediador no Oriente Médio por 400 anos quase, entendeu? Uns 350 anos. Então, assim, os povos hoje em dia que estão lá, e a gente fala Israel, Palestina, Iraque, Irã... Irã, no caso, nunca foi parte do Império Otomano, mas Síria e tal, como é instável hoje em dia, é em parte que esses países meio que desaprenderam, eles desaprenderam a coexistir, entendeu? A última vez que o Iraque se autogovernou, tem o califado Abássida, né? Mas, cara, tirando isso, é na Babilônia, entendeu? Então, o Iraque e a Síria não fazem... A última vez que eles não fizeram parte de um império foi, há 4.000 anos, sacou? Cara, a Síria eu não acho que não é independente, nunca foi, entendeu? Pois é. Porque tá bem no meio do caminho, num bando de império.
Então, assim, o Império Otomano ele teve um papel essencial para dar um pouco de estabilidade Exato. e permitir um desenvolvimento econômico no Oriente Médio. E caso você não saiba, depois de conquistar Constantinopla, os turcos eles conquistaram o Egito, eles O Levante. o Levante, que é o Líbano, Israel, a Síria, né? Eles conquistaram o Iraque, eles conquistaram a Península Arábica inteira e eles conquistaram até a Hungria nos Balcãs, eles conquistaram até a Tunísia, no norte da África, até depois, na verdade, até a Argélia, né? E eles conquistaram um pedaço da Ucrânia ali e a Crimeia. Não só um pedação da Ucrânia, cara. Eles subiram ali as planícies ali da Ucrânia e tal. Então, o Império Otomano foi verdadeiramente gigantesco e parte do negócio da tolerância deles foi que eles negociaram com o patriarca de Constantinopla para que ele recebesse o título de Império Romano, entendeu? Tipo, os otomanos, eles tinham tanto meio que essa visão de ser tolerante que negociaram, eles... né? Não, então, mas a Igreja Ortodoxa, ela ganhou autonomia, entendeu? Porque a Igreja Ortodoxa podia só falar, cara, não vou te dar esse título de jeito nenhum. E ela podia ser destruída. E aí ela ia ser destruída. Só que eles falaram, tipo, quer saber? É melhor a gente aceitar isso. E os otomanos, eles mantiveram o lado deles do pacto. Eles deixaram... É igual aquela negociação que você tem quando o cara te assalta, né? E fala assim, se você não me der o seu telefone, eu te mato, né? Aí não, mas eu diria que é diferente, entendeu? Diferente. Porque eles não convertem, não tentam converter os gregos, eles deixam os sérvios e o resto os búlgaros e os romenos, etc., serem cristãos ortodoxos sem problema nenhum, entendeu? Eu acho que isso parte mais da política de tolerância da Turquia, não tem nada a ver com o patriarca, não. Não, então, mas Eles só queriam um título, entendeu? Sim, mas o patriarca podia ter negado, entendeu? É isso que eu tô falando. Podia ter sumido. E os turcos eles podiam ter traído o patriarca depois, só que eles não traíram, eles deixaram ele operar com autonomia, entendeu? Entendi. Podia ter sido um latrocínio, foi só um roubo, então. Exato, podia ser o que os espanhóis fizeram na América, só que eles tiveram um pouco mais de honra, entendeu? Entendi. É isso que eu tô querendo dizer. E é engraçado que eles já até chegaram a falar com o Papa de Roma pra dar o Império Romano pra eles, entendeu? E o Papa ficou tipo, pô, cara, foi mal, mas isso é ridículo, tá ligado? Enfim. E aí, cara, eles conquistaram tudo isso que a gente descreveu, tipo, 100 anos depois. Teve o reino do cara que é o Suleimão, o Magnífico, né? Então, primeira vez com um título um pouco mais criativo, porque todos os caras antes eram o Grande, né? É o Sargão o Grande, o... Ciro Grande. Vai ter mais grande ainda na lista. Ainda vai vir. Ainda vai vir, Mas enfim, o Carlos Magno é Carlos o Grande, o Alexandre Magno é o Alexandre o Grande, enfim. E, cara, durante a época no ápice do Império Romano, ele era imparável, né? Deveria ser absolutamente aterrorizante. No ápice do Império Otomano. Sim, exato, porque você falou romano. Tá. Caralho, mano, tá falando que o Império Otomano é romano. Não. Mas assim, no ápice do Império Romano também deveria ser assustador pra caralho. Mas o ápice do Império Otomano, cara, pra você que tava na Europa, e os turcos e a ameaça islâmica, né? É uma coisa que a Europa só tinha vivido em 800. Exato. E ela tá vivendo de novo agora, entendeu? Então os caras não paravam de avançar e era uma força cada vez maior. E eles se destacavam porque eles tinham tropas de elite também no exército. Isso. São janissários, que são famosos, que depois eles dão um bando de problema pros sultãos posteriores. Sim. Tem esse negócio do uso da artilharia e os exércitos deles eram gigantescos, entendeu? Exato. É mais isso do que qualquer coisa. Sim, exato. Quando eles conquistam o Egito, eles obrigam... Tinha um cara lá que era descendente dos Fatimidas, que era o califado, que ainda estava vivendo lá. Só que dessa época não era mais um califado com toda a glória que os califados anteriores... Era o sultanato mameluco já. Era um grupo... Então, mas o meu entendimento é que tinha um cara... Mas o califa não era o rei dos mamelucos, entendeu? Não era o sultão dos mamelucos. Às vezes o cara tinha o título, né? Exato, tinha meio que um califa lá de bobeira, brincando lá no Hejaz, fazendo sei lá o quê. E os otomanos sequestram esse cara e levam ele até Istambul para obrigar a dar o título de califa para eles. Então os otomanos eles reerguem essa glória islâmica. E, cara, eles também, além da tolerância com os povos que eles conquistaram, quando os espanhóis e os portugueses expulsaram os judeus, eles fizeram questão de convidar os judeus para irem lá para o império deles, né? Eles convidam tanto os muçulmanos que são expulsos da Península Ibérica quanto os judeus. E o sultão na época falou, cara, se vocês tratarem os judeus diferente dos muçulmanos, é pena de morte, tá ligado? Então eles realmente, tinham essa visão que, cara, pra você ter um império, ainda por cima um lugar com tantas etnias diferentes, que era naquela região ali, cara, é só com tolerância, entendeu? Sim. E eles conseguiram manter isso por bastante tempo. Eventualmente... Mas o ápice deles é relativamente curto também, né? Quando eles param de crescer, eles começam a decair já.
Então eles avançam na Europa até chegar em Viena, que era literalmente a capital do imperador do Sacro Império Romano à época. Exato. E aí eles tem uma derrota estratégica lá no cerco de Viena, tem toda a história envolvendo cavalaria da Polônia Exato. e tal. Parece que o maior avanço de cavalaria da história da humanidade foi quando os otomanos estavam tentando tomar Viena, e aí chegou os poloneses com tipo 50 mil homens montados a cavalo pra chegar do lado e tal. Uma história bem maneira. Eu gosto de Hussar da lá, esses LARPs assim, é essa história aí.